Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta aí, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney. Estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Danilo, CEO e co-founder da Fairmoney. Estou muito feliz de dividir a mesa com vocês aqui hoje. Hoje nós estamos recebendo o Sérgio Yamani, falei seu sobrenome certo? Sim. Olá. E o Buda, ambos da Sevencom. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, obrigado pelo convite, Renato. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de informação com o mercado. Prazer é todo nosso. Eu, da mesma forma, quero agradecer vocês. Vamos lá para o bate-papo. Boa. Bacana. Danilo, qual que é o nosso tema? Cara, hoje é um tema muito interessante. Eu, inclusive, tenho muita curiosidade sobre ele. E muita gente fala, às vezes, como se fosse um tema ainda muito distante, né, de estar acontecendo, mas não é. Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre duplicado escritural e tokenização. Vai ter bastante pergunta aí pra galera. Bacana. E é um tema que eu sinto o mercado ainda sedento por informação. Tá? Depois eu quero pegar a percepção de vocês sobre isso. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria conhecer um pouco mais de vocês, da pessoa física e também da Sevencom. Quem começa? Bom, posso começar. Sou Sérgio Yamani, estou na área de tecnologia há 35 anos, sempre trabalhando, atuando no mercado financeiro, né, fornecendo tecnologia para o mercado financeiro. Estou há bastante tempo aqui na Sevencom, passei um período na Bolsa de Valores, de 8 anos na Bolsa de Valores, na parte de arquitetura. Depois eu retornei para a Sevencom. Então, trabalhei 15 anos na Sevencom, 8 anos na Bolsa, depois eu retornei para a Sevencom aí como diretor de inovação. Legal. Tá, e novos negócios. Bacana. Bom, Buda, fala de você, depois a gente bate um papo aí sobre a Sevencom. Maravilha. Eu também estou há 35 anos, agora 35 anos no mercado de factoring, securitizador e FDIC, né? Então eu comecei na Procis, a extinta Procis, na parte de... Era uma software house para esse segmento. E fui galgando aí, passei pela Credi Brasil, Multiplica, Vadu, a R3 e agora estou na Sevencom aí. O Buda, a gente pode colocar ele aqui em qualquer episódio de hoje. Ele vai conseguir falar ali dos temas. Sou velho. Ele passou por todas as fases, né? A gente estava falando disso ali fora, né? Eu não posso esquecer da CDC, passei na CDC aqui em Guarulhos também. Legal. Bacana. Parabéns pela história aí de vocês. Bom, me fale um pouco aí da Sevencom. Bom, a Sevencom é uma empresa com mais de 38 anos de mercado. A gente sempre foi uma fornecedora de tecnologia para o mercado financeiro, né? Bancos, corretoras, alguns fundos FDIC. A gente fez a esteira de FDIC para algumas instituições. Tá? E hoje a gente trabalha bastante aí com blockchain desde 2016, participou do Drex, tá? A gente estava com um consórcio com a Sevencom Banco Inter. E a gente apresentou alguns cases do Drex, que alguns deles a gente vai colocar em produção no que vem, que envolve tokenização de recebíveis. Então, o perfil de cliente de vocês, o perfil era mais banco. Banco, mercado de capitais. Mercado de capitais. Tá. E agora a gente está começando a atuar mais fortemente nessa área de FDIC securitizadoras. Legal. É o mercado se movimentando, né? É o mercado se movimentando. E o banco brasileiro, ele é referência no mundo. Então, você está trazendo, na verdade, a expertise que você tem de já trabalhar com os bancos para FDICs e SECs. É isso. Acho que a tecnologia também está abrindo espaço para novos players conseguirem participar mais, né? É isso. Então, acho que tá tendo... Vocês estão abrindo esse caminho, né, agora. Né? Esse caminho está sendo aberto, né? Sim, são novidades que a tecnologia vai avançando, a gente tem bastante coisa da parte de tokenização, blockchain, inteligência artificial também, trazer essas tecnologias para esse segmento de mercado. E daí a minha vinda para cá, né? Na realidade, essa parte de abordar as FDICs e criar, na realidade, soluções de prateleira para esse mercado por conta dessa experiência, né? Hoje a gente tem produtos já antigos do mercado, mas deficitários em vários pontos, né? Então a ideia da Seven é fazer um produto amplo, né? Um produto confiável e seguro. Legal. Muito legal. Bom, aí a gente entra no nosso tema principal, que a gente vai falar um pouco da duplicata escritural e da tokenização. Mas eu vou começar mais amplo. O que é a duplicata escritural e o que é a tokenização? Bom, duplicata escritural ou duplicata digital, né,
É a versão digital da duplicata cartular, que é em papel hoje que a gente tem no mercado. Tá? Então, na duplicata escritural, o que a gente tem? Você tem o papel das registradoras, tá? Que são instituições, infraestruturas de mercado financeiro, né? Que são reguladas pelo Banco Central. Tá? Então, o regulador, ele vai... Para você ser uma registradora, você tem que ter uma autorização do Banco Central para poder operar. Tá? E o que vai ser a duplicata escritural? Hoje, na duplicata cartular, você emite em papel, tudo, emite a cobrança, emite os boletos, e isso é muito pulverizado e descentralizado. Né? Então, quando você vai fazer uma antecipação disso, é difícil comprovar o lastro daquele título. Né? Então, você tem um risco muito alto. Na duplicata escritural, o que acontece? Você tem a registradora, faz a escrituração daquela duplicata, já faz a checagem do lastro ali na Secretaria da Fazenda, daquela nota fiscal, se ela existe, tal, tudo ok, e emite a duplicata e um boleto associado. Tá? E esse boleto, que a gente chama também é o boleto dinâmico. Tá? Então, se você antecipa ou troca o domicílio bancário daquele boleto, automaticamente você não precisa cancelar o boleto anterior e emitir outro. O domicílio bancário também é atualizado para o novo proprietário daquele recebível. Isso é interessante, muito rápido, porque hoje a gente vê muitos financiadores que às vezes eles deixam de fazer a operação porque já tem um boleto emitido. Porque daí dá mais trabalho, né? Ele tem que cancelar o boleto e emitir de novo. Então, por exemplo, isso já não existiria mais. Não, isso já é feito lá na registradora. Você tem uma base... São várias registradoras no mercado, né, que vão prover esse serviço, mas elas trocam informações entre elas. Então, a gente chama de interoperabilidade entre as registradoras. Tá? Então, quando você faz uma consulta, né, na registradora, através de uma registradora, você tem toda a base de duplicatas emitidas. Tá? Então, a solução que ela traz para o mercado é trazer mais segurança. Mais segurança, então lá você tem todo o processo de consulta, dos opt-ins, né, que a gente chama de consulta opt-in. Na verdade, o dono daquele recebível, o emissor da duplicata, ele tem que liberar o acesso ao financiador. A partir do documento, o financiador consegue enxergar toda a agenda de recebíveis disponíveis daquele emissor. Não só a agenda de recebíveis, mas também todo o histórico de duplicatas emitidas. Legal. Tá? Então, você consegue trabalhar com essa informação e fazer uma previsibilidade de faturamento daquele CNPJ. E aí, dentro dessa troca de domicílio bancário, o sacado tem algum tipo de ingerência ou de gerência dentro do domicílio bancário que vai ser feito aquele pagamento? Porque hoje uma das dores do mercado o sacado aceita pagar na conta de um terceiro? Ele aceita. E com a duplicata escritural, como que isso funcionaria? Com a duplicata escritural, acontece. Primeiro, eu tenho o processo de emissão. Tá? Então, eu sou fornecedor, emitir a duplicata. Isso é feito lá na registradora. A registradora manda uma notificação, uma informação para o sacado. O sacado tem que aceitar aquela duplicata. Na verdade, ele tem 10 dias para aceitar, tem um período, 10, 15 dias para aceitar ou rejeitar aquela duplicata. Que é o momento que ele está falando. Eu concordo ali, tem o serviço, foi prestado ou foi adquirido um produto, está tudo certo. Então, tem dois aceites. Né? Tem o aceite que realmente o sacado foi lá e confirmou, e tem um aceite tácito. Né? Na verdade, ele passou 15 dias e não se manifestou. Mas aí a duplicata é emitida. Considera-se aceito. Considera-se aceito. Tá. Legal. E aí pode cobrar depois, então? Mesmo se ele não vai poder cobrar, em tese... Ele tinha um período para recusar. Tá? Mas quando você consulta o opt-in, tem a informação se aquele sacado ele realmente confirmou ou foi uma informação tácita. Perfeito. Entendi. Ele não se manifestou no período. Tá? O Buda, e como que você enxerga... do ponto de vista operacional, o que muda no mercado? Porque a gente está trazendo segurança com a duplicata escritural e eficiência. O que isso muda na dinâmica do financiador? Porque, veja bem, existe um risco da gente transformar essa duplicata em um commodity? Não, principalmente porque a gente elimina completamente o risco da triplicata. Legal. Que hoje é o maior risco. Uma realidade inerente ao dia a dia. Infelizmente é o que a gente tem hoje no mercado. Muitas empresas já sofreram danos por conta disso,
mas é esse tipo de comunicação, né? Então, ou seja, o cedente, no caso, vai contratar uma registradora, mas ele não precisa se preocupar com as demais registradoras, porque elas conversam entre Comunicam. si. Então, o efeito triplicata ele praticamente inexiste nisso, né? E a parte de comunicação com o sacado já fica, como o Yamane acabou de explicar, resolvido, né? Bem formalizado. Bem né? formalizado. E, na verdade, na duplicata escritural, você tem um gravame daquele título. Tá? Legal. Então, uma vez que ele foi aceito como garantia por algum financiador ou trocou o domicílio bancário pelo financiador, não tem Ele está gravado já. não tem como ter duplicidade de garantias. Né? Muito, muito bom. Eu tenho uma dúvida, que é até trazendo bem pro dia a dia de muitos financiadores, né? Hoje o que a gente vê, e é uma dúvida minha também, né? A gente vê hoje que tem muito papel no mercado que o financiador faz que o mercadoria ainda não entregue. Sim. Né? Nesse caso, por exemplo, se a mercadoria não está entregue ainda, mas já tem uma nota fiscal emitida, né? Já tem a nota, o financiador já antecipa às vezes, né? Como funcionaria nesse caso? Esse caso ele não entra aqui, aí a gente está falando só de mercadoria que já foi entregue, correto? Na verdade, tem as propriedades, na verdade, que ele consegue informar, emitir uma duplicata, por exemplo, nota fiscal de serviço. Perfeito. Tá? Então, tem que realizar o serviço mês a mês e vai sendo cobrado. Tá? Mas, às vezes, o serviço ainda não foi realizado. Né? Tá? Então, no fim do mês, tem como essa informação faz se realmente a mercadoria, junto com a emissão duplicata, tem uma informação. Você Entendi. informa se aquilo foi um mercadoria parcial. entregue, ou o serviço entregue, ou é parcial. Legal, e ele consegue acompanhar isso lá dentro. Sim. Poxa, que legal. Essa validação é legal porque, assim, você só tem a segurança ou o tripé do relacionamento jurídico quando o sacado também te dá um ok. Esse ok, o sacado, ele só vai te dar naturalmente quando ele tiver a mercadoria em mãos, conferida, ou quando ele tiver com o serviço prestado. Claro, existem as medições dentro de serviços grandes que ele vai te liberando um parcial atrelado às medições. Mas, por mais que tenha duplicata emitida, seja digital, se o serviço não foi concluído ou se a mercadoria não foi entregue, talvez o sacado não te deu o aceite. Naquele período de 10 a 15 dias quando o sacado ele recusa, ele tem que colocar o motivo, né? Mercadoria entregue com defeito, produto não entregue, o serviço não é realizado 100%. Tá? Tem que colocar o motivo da recusa daquela duplicata. Hoje na estrutura, na estrutura atual, né, do FDIC, você fica... O sacado ainda não tem essa cultura de falar por ele mesmo, já resolvi, está entregue. Não, é por parte do financiador. Exato. Essa cobrança de saber se ele já entregou o material, já terminou o serviço. Muito embora a Receita já permita hoje o cara entrar no site e dizer ali que recebeu a mercadoria, que foi feita já com a duplicata escritural, a gente já tem esse acompanhamento nativo, né? Pô, legal. Isso não era uma informação que eu imaginei que a duplicata escritural ela não fosse, talvez, melhorar tanto a vida desse tipo de operação, né, no caso. Mas que legal, já é uma informação nova que eu acho que muita gente não conhecia. Não conhece. Eu realmente entendo isso como uma dúvida muito grande de securitizadores. Eu acho que tem muitos FDICs que estão se preparando realmente para acolher isso aí em uma proporção. Mas a SEX não. E isso abre um campo de visão muito grande para securitizadoras ali de porte médio também. Bom, e a tokenização? Bom, tokenização também é um processo de digitalização, né, dos ativos. Tá? Então, um exemplo eu tenho uma representação digital, pode ser de um ativo financeiro ou um ativo físico, um carro, alguma coisa que eu tenho um token que representa aquele ativo, ou uma fração daquele ativo. Perfeito. Hoje eu enxergo, pelo menos na parte de recebíveis, 2 processos diferentes. Tá? A tokenização como forma de decaptação de recursos do funding para uma seguradora, FDIC comprar, ter funding para realizar as operações, que basicamente, como por exemplo, num fundo FDIC, eu posso, uma parte daquele fundo FDIC, eu posso, digamos, peguei 100 milhões e vou
quebrar em tokens de R$50. Tá? Legal. Então, esse token eu ofereço no mercado com um CDI mais um percentual, mais 2%, 3%, depende do que a securitizadora, o fundo FDIC vai oferecer para o seu investidor. Custo do dinheiro dele. Isso. Tá, então, mas ele capta e aí tem funding para fazer a operação. Tá. Só que como é uma operação bem fracionada, com valores bem fracionados, tá, então você tem um público muito maior de investimento e você consegue ter os canais de distribuição que são as corretoras. Né? Por exemplo, ou corretoras de cripto, por exemplo, o mercado Bitcoin, uma Foxbit, uma Exchange, que você põe lá para os investidores negociarem. Tá. E você tem aí a possibilidade também de ter o mercado secundário daquele token. Perfeito. Tá. Que hoje você tem uma cota de fundo, mas você não tem mercado secundário. Perfeito, perfeito. Eu acredito que a tokenização ela vem para mudar o nosso mercado numa proporção de que eu ainda não senti de mudança. Porque essa dinâmica, Sérgio, e a facilidade de atrair um mercado de pessoa física, inclusive, é muito grande. Então, vai ter um acesso muito dinâmico, estruturado a funding, que eu não via antes. Isso. Apesar de que, assim, claro, os FDICs vêm batendo recorde sobre recorde na captação de recursos. Né? Mas o que a tokenização traz para mim é ainda mais agressivo do que a gente via nos FDICs. Como que vocês enxergam isso? Isso é um fato, que a gente está começando o processo de tokenização da economia. Tá? Então, você vai ter várias ações, principalmente agora que esse semestre você vai ter a regulação em cima dos provedores de ativos e ativos digitais. Né? Então, o Banco Central vai ter uma regulação, então você vai ter esses provedores de serviços vão ser regulados pelo Banco Central. Você vai ter um olhar maior do governo, mas várias traz regras também uma... E garantias, né? Garantias da operação. Né? Então, quem vai fazer isso vai ter que ter várias regras, né? De capital, investimento, compliance, para não ter problemas de fraude, né? Nessas emissões. Isso traz a popularização também do investidor, né? Perfeito. Na realidade, hoje é uma classe muito elitizada, né? Tem que entender do produto, tem que saber o que é um FDIC. A pessoa não simplesmente vai na CVM e aposta de qualquer maneira, não. Hoje tem ainda uma situação obscura, nem todo mundo conhece do produto. Perfeito. A tokenização vai popularizar isso porque simplesmente é um investimento prático, rápido e seguro. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode. Eu queria tentar, eu gostaria de materializar bem, né, até para os financiadores conseguirem visualizar de fato como que isso funciona. Então, veja se eu entendi bem. Então, a gente tem, por exemplo, para um financiador que compra recebíveis e que também capta dinheiro no mercado. Ele tem hoje como tokenizar de duas maneiras. Uma é o recebível que ele compra e a outra é o que ele vai captar do mercado. Então, hoje, por exemplo, ele pode comprar um recebível que foi digitalizado. Certo? Sim. E ele também pode hoje pegar a carteira dele hoje. Então, por exemplo, temos um financiador aqui que tem 100 milhões. Ele pode tokenizar a carteira dele, por exemplo, e ele poderia vender isso para o mercado? Só precisa ver as regras, vai ser a norma que vai sair, se está tudo de ok para fazer isso. Perfeito. Hoje o pessoal faz algumas operações, mas eles têm alguns limites. Né? Por exemplo, tem tokenização baseada na agilização de crowdfunding. Sim. Então, ele tem um limite de emissão. Entendi. E também de perfil de investidor ou não? Por exemplo, um investidor qualificado ele pode colocar mais, um outro que não é, ele exatamente também tem isso. A subordinada vai ter que cobrir as outras espaço em cotas, então eu não consigo simplesmente, eu quero ir no fundo, tem que ver se tem espaço, tem que ver se tem margem para fazer e se você é qualificado também para fazer o aporte. Entendi. Pô, legal. Eu tenho uma pergunta difícil agora. Que, bom, não é aquela pergunta, na verdade não é aquela pergunta legal, né? Você mas sabe que pergunta difícil, pergunta difícil sou eu que faço, né? Você que faz. E aqui pergunta difícil, quem responde é o Sérgio. Não, na verdade ela não é difícil, mas ela é aquela que você fica muito triste quando isso acontece. E se alguém comprar, por exemplo, uma carteira tokenizada de um fundo e ele não recebeu o dinheiro? O que acontece com esse investidor? Boa pergunta. Na verdade, assim, né? Depende da regulação e, assim, como
tem um risco, né? Perfeito, exato. Todo investimento tem um risco associado. Tá? Aí a questão do qual transparente esse processo de tokenização, transparente, por exemplo, tem plataformas muito boas hoje que mostram a saúde da carteira, né? Eu estou comprando token que está uma fração daquela carteira. Perfeito. E hoje tem plataformas de tokenização que eu consigo acompanhar o que tem dentro daquela carteira com transparência e vendo o risco, né? Quem está atrasado, quem não está atrasado. Então é por isso que é importante a pessoa também buscar entender, né? Para investir em algo nisso é uma nova porta que se abre para todos nós. E a plataforma, além não só o token para negociar, mas eu tenho uma plataforma onde isso está armazenado, registrado, né? A custódia disso, e se ele me abre a carteira, né? O risco daquela carteira, né? Como é que eu acompanho o risco daquela carteira mês a mês, quem está inadimplente, quem não está inadimplente. Entendi. Eu quero entrar nesse ponto, mas até complementando aí a tua pergunta, eu sou advogado, atuo no direito bancário há 10 anos, e o processo de cobrança ele vai seguir o rito natural jurídico. Tá? Agora, não porque há a possibilidade jurídica de cobrar aquele crédito, né? Que você terá esse crédito devolvido no meio de uma execução. Né? Eu vejo que assim, trazer a pessoa física para investir no nosso mercado é um ponto muito positivo. Né? Dá para a gente até discutir os efeitos disso depois. De muito capital, depois eu queria até te ouvir, se você teve uma perspectiva dessa de mercado, de olhar o mercado assim e falar, cara, tem muito dinheiro no mercado, o que acontece quando tem isso? Mas assim, o nosso mercado é um mercado de risco. Sim. É um mercado de risco. E eu não vejo se os investidores, pessoas físicas, estão tão preparados para um prejuízo, para uma perda. Mas, antes de eu te ouvir, Sérgio, os FDICs estão preparados para entregar uma informação de qualidade para esses investidores, que é essa análise da carteira, olhando ali o risco. Como que você vê isso hoje? Os FDICs estão preparados? Bom, essa parte acho que é mais com muda, Sim. Mas eu acho que depende. Tem tem sistemas mais estruturados que conseguem abrir essa informação e outros têm ferramentas mais restritas. Por investidor, hoje os grandes FDICs eles têm um departamento RI, né, relacionamento com o investidor, que já passam lâminas mensais, que já passam todo o risco do fundo. O regulamento é importante, né? Sim. Eu posso apostar no fundo do Sérgio, mas não quero apostar do Renato, porque o fundo do Renato é muito arriscado, é não padronizado. Mas o do Sérgio não, ele já é mais conservador, segue à risca ali tudo aquilo que ele colocou. Hoje em dia é bem aberto. A falta de interesse do público ou de divulgação, né, desse nicho de investimento que eu acho que está deficitário. Mas é um bom produto, eu acho que sempre foi, né? Como a gente estava falando, no passado já foi melhor, né? Quando não era commodity, né? Quando a gente tinha aqueles altos spreads, era mais interessante. Hoje em dia tem muito FDIC. Tem muito FDIC no mercado, mas voltando a falar aqui de risco, é inerente, não tem o que fazer. Não é só a duplicata escritural que vai trazer segurança para esse tipo de situação. Porque eu não vou pagar porque eu sou alguém fora da lei. Não. Às vezes o cara não tem uma vida econômica saudável, a empresa não está bem das pernas e ele vai sofrer com as nuances do mercado, não tem jeito. Isso daí é um ponto, assim, eu até tinha falado lá para eles que às vezes eu ia trazer algumas perguntas aqui mais difíceis, então o pessoal já for avisado, mas essa inclusive até fiz ali fora. Eu acho que é algo legal de trazer aqui nessa sua fala. Você falou assim, não é a duplicata escritural, a tokenização que vai resolver um problema de inadimplência. Não é. Né? Se a gente resolver esse problema de inadimplência hoje, a gente já estava ali... Seria espetacular. No Havaí, algum outro lugar, só aproveitando de ter resolvido esse problema que é muito difícil de resolver, né? Mas nem é o objetivo dela, trazer uma segurança. Exato. Mas acho que a questão é assim, por exemplo. Então, vamos na tokenização. A gente tem aqui uma empresa que ela tem uma duplicata e ela tokeniza essa duplicata. Se ela tokenizou, que nem a gente conversou ali fora, ela tokenizou, o financiador comprou, maravilha, tudo bem. Se ele entrar lá, vai ter o registro, tá tudo certo. Só que se um outro financiador comprar essa duplicata por fora
em algum outro sistema, que existem diversos sistemas hoje enfim, No papel. no papel, atual. Não, exato. É É um risco, né? E esse risco ele existe. Então, o financiador ele precisa ainda ter os processos deles bem estabelecidos, né? E, inclusive, eu acho que com a tokenização ele tem mais um canal de ver que aquilo já foi negociado em uma plataforma que vai estar disponível. Só que agora o financiador ele precisa ter conhecimento de que existe esse novo canal e que ele precisa olhar lá, correto? Aí isso eu responsabilizo os FDICs, eu responsabilizo os empresários, porque se eles fossem uma classe mais unida, isso já teria sido mitigado. Isso é legal. Eu me lembro de anos atrás, se não me engano, a Equifax pode falar o nome de Pode. empresa? Se não puder, depois a gente corta. Tudo bem. A Equifax Se não for falar mal, pode. a Equifax tentou fazer, eu me lembro da minha amiga Mitier, ela tentou fazer esse sistema, essa rede, onde se eu compro a duplicata, você fica sabendo que eu comprei e tudo certo. Só que os empresários usaram isso para tomar o seu cliente. Então, isso inviabiliza, na realidade, essa segurança. Então, eles não podem reclamar, na minha visão. Porque quem atrapalha o processo é o empresário. Você vai falar nessa ou eu vou falar nessa? Você Não, porque a questão aqui é o seguinte, eu acho que é uma coisa de... eu também vejo isso, né? Muita concorrência no mercado e o pessoal é uma concorrência predatória, né? Muitas vezes. Só que a gente tá vendo, aos poucos, isso mudando, cara. De verdade. No dia a dia, certo? Aí a gente tá buscando criar um ecossistema hoje, até falando um pouquinho da Fairmoney, que a gente colabora, que a gente fomenta a colaboração entre os financiadores. E eu gostei muito da sua fala, porque realmente, né? Pode vir a tecnologia que for e vai ajudar a nossa vida, vai ser mais eficiente, mas a gente precisa ter os processos, essa colaboração, isso vai fazer muita diferença para a nossa classe dos financiadores, né? Não tenho dúvida. Exato. Eu penso que... E como nasceu o factoring, né, que é o produto central? Como prestador de serviço. Então, a visão extrativista da coisa é que mata os pequenos empresários. Porque eu sou um prestador de serviço, o meu papel seria financiar você para você não depender mais de mim. Perfeito. Só que não é o que acontece. Então, eu vou te envolvendo, fica uma coisa meio leonina, né? Então, eu vou te envolvendo, eu sei que eu vou acabar com a tua vida em algum momento, mas eu vou sugar até o último... E essa cultura pode ser mudada, tá? Eu acho que pode ser. Pode ser mudada, o Buda, e mais do que isso. Eu vou anuir aqui com o que o Danilo trouxe. A gente tem sentido no mercado, e até o que a gente estava falando ali fora, de que o mercado está mudando. A gente está passando por um processo de profissionalização do mercado. A gente atua com SECs, Vectorings, FDICs. FDICs, naturalmente, eles têm um processo mais adequado, né? Ele já é mais profissionalizado por tudo que envolve o FDIC. Mas securitizadoras que você realmente entende ali como uma empresa dinâmica ali dentro, o atendimento ele é profissionalizado, existe um respeito com o cedente, existe o cuidado de você não matar ali a sua galinha dos ovos de ouro. É isso. Porque no final das contas é isso, e sair um pouco ali daquela cultura de que esse cedente é meu. Vou trazer até um caso prático, cara, que é legal isso. A gente teve casos de financiadores falando mal de um cedente bom. Por quê? Para ele não ter acesso a crédito. Né? Tudo bem. Não vou entrar nem na questão Buda, na questão religiosa e tudo mais, porque eu acredito muito que aquilo que você passa, aquilo que você entrega para as pessoas, você recebe de alguma forma, e é um mal muito grande que você faz. Né? Por outro lado, a gente cria também relacionamentos com os nossos cedentes, com nossos financiadores, de forma que a gente consiga uma ajuda mútua, que é o perfil do ecossistema. Né? Então, é o cedente que você consegue ajudar, inclusive na estruturação da empresa dele, da venda dele, né, levando para ele ali pontos de melhoria. Olha, você está fazendo uma venda a prazo, deixa eu te falar, você fez uma venda para um sacado que não paga, olha que ele está estourado. Mas Estou te trazendo essa informação. Esse é o papel. Esse Olhar o contrato dele e falar, olha só, você está fazendo aqui uma venda, para eu poder te antecipar, essa primeira venda não pode ser parcela, você tem que colocar aqui num formato seguinte eu consigo te antecipar. Você está ajudando no formato dele. Né? Você tem que entender que do outro lado também tem um ser humano, né, que está lá né, ralando dia a dia. Então, acho que tem muito essa questão de mudança no nosso mercado. Mas além do ser humano, passa pela profissionalização. Eu acho que além do ser humano, não é só a questão de você pensar no outro, é você pensar em você mesmo.
Que no final é mais seguro para você se você agir dessa maneira. Né? É mais seguro para você. Então, você não precisa nem ficar só pensando no outro, não. É Se isso. estiver pensando em você, já é melhor. Já faz sentido, né? Já faz sentido. Bom, só complementar a parte de tokenização, eu falei da parte de funding, mas tem outro modelo que vai entrar no mercado ano que vem, que é a tokenização da cessão de recebíveis. Legal. Tá? Que a Saving está trabalhando com o banco para isso. A gente vai lançar, por exemplo, pega um recebível, a gente vai começar com o recebível de cartão, que já está registrado, né? Já está na registradora. E, por exemplo, tem uma rede de varejo que tem R$1 milhão a receber daqui a 60 dias. Tá? Hoje ele vai lá, pega aquele recebível e negocia com os agentes financiadores do mercado uma antecipação. Como é cartão, então o risco é menor, então ele tem uma taxa melhor. Uma proposta que a gente vai fazer ali é tokenizar a cessão de recebíveis. Na verdade, ele me passa aquele 1 milhão para a instituição financeira, a financeira ela vai entregar 1 milhão de tokens lastreados naquele título. Tá? Então é como se fosse uma stablecoin. Legal. Só que quando vence aquele título, a gente queima aquela stablecoin e transforma em real na conta corrente do portador daquele token. Tá. O financiador precisa de uma estrutura muito grande hoje, Sérgio, de tecnologia para conseguir oferecer isso. Por exemplo, quando isso for viável, né, de ser feito, ele precisa de uma estrutura muito grande? Não, aqui, como tem um banco fazendo toda essa infraestrutura, e a princípio não vai ser cobrado nada para tokenizar, o custo zero para tokenizar. Para tokenizar é zero. É zero. E aí ele vai transferindo como meio de pagamento, por exemplo, eu tokenizei 1 milhão, gerei 1 milhão de tokens que vence daqui a 60 dias. Aí quando ele vai pagar o fornecedor, acontece, ele pode pegar 100 mil, ele está devendo 100 mil para o fornecedor, ele paga 100 mil, transfere 100 mil tokens para aquele fornecedor. Tá? Normalmente o fornecedor dele ele vende a prazo, emite uma duplicata, então ele não precisa emitir a duplicata, ele recebe o token como pagamento, só que esse token vence daqui a 2 meses. 2 meses. Tá? E aí ele pode repassar para o fornecedor dele. Então ele vai repassando até o token vai circulando até o vencimento. E quando vence, liquida. Vence e liquida. Tá. Olha isso. Agora a minha pergunta difícil aí. A gente pode estar tratando aí de um novo ativo no mercado, né? Sim, é um novo ativo. Isso de fato vai girar entre grupos empresariais, entre uma empresas. Cadeia de supply chain. Perfeito. A ideia é que circule na cadeia de supply chain, tá? E no processo de tokenização é feito da mitigação de risco pela instituição financeira, tá? Então, quando tem um cartão tem risco de chargeback, é 5%, então eu tokenizo e deixo 5% de reserva lá para cobrir o chargeback. Perfeito. Tá? Então ele fica bloqueado lá, é do varejista, mas está bloqueado lá até a data de vencimento, liquidação Para não ser negociado. Para não ser negociado, tá? Não circular, né? Ele não usar para circular, porque quando chegar o vencimento do título, eu tenho que ter funding para liquidar tudo. Vai cobrir o default. Isso já existe em algum lugar do mundo, cara? Não. Olha isso. Então, e aí o que acontece? Esse token é garantido pelo banco, a liquidez dele. Tá? Então, até o securitizador, o fundo FDIC, ele pode aceitar esse token e antecipar. Mas ele não precisa fazer score, verificação, tudo. Na verdade, ele vai ver o risco do emissor do token, que é o banco. Né? Perfeito. Se ele tiver O banco já assume o risco, então. Isso. Então ele vai ver o... Perfeito. Tá, porque ele faz esse bloqueio, essa reserva dos tokens na hora que ele faz a tokenização, né? Para mitigar o risco. E prazo de implementação disso no mercado, tanto da tokenização quanto a duplicata? Como que vocês veem a implementação disso? Hoje tem várias empresas fazendo a parte de tokenização na parte de captação. Então tem vários fornecedores do mercado, tá? E esse produto novo a gente deve lançar em meados, no final do primeiro semestre de 2026. Tá? Legal, então já estamos na iminência dele. A duplicata escritural tem um cronograma também. Então, hoje está em teste, né? Validação e teste entre as registradoras. A ideia é que as grandes empresas entrem aí em junho de 2026, as grandes empresas passem a operar com a duplicata escritural. Aí, para 2027, entra um ano depois, tem que entrar as médias empresas e no final de 2027 as pequenas empresas. Entendi. E a Saving, ela tá
encabeçando esse projeto e a gente tem muito a oferecer também, desde das pequenas factories, securitizadoras, os grandes FDICs, soluções para abordar tudo isso. Ou seja, hoje em dia, como eu estava explicando, todos os sistemas de pacote, né, eles estão muito deficitários em muitas áreas e totalmente despreparados para abordar ou abrigar uma operação complexa como essa, né? Apesar das facilidades que estão sendo criadas em volta, para a visão do FDIC, para a visão do empresário do FDIC, a Seven está trazendo soluções práticas e customizadas para cada uma das empresas e é por isso que a gente está unido nesse projeto aí. Eu ia perguntar... Só complementar. Vai lá, Sérgio. E nesse processo, como a empresa passa a emitir a duplicata escritural, ela deixa de emitir a cobrança, aquele boleto, porque o boleto já é gerado junto com a duplicata. Tá? Então, tem esse chaveamento do mercado. Né? Então, se aquela empresa, grande empresa, ela faz captação com o banco só vai aceitar com a duplicata escritural e quando ele migra para a duplicata escritural, ele deixa de fazer a parte do boleto de cobrança tradicional, ele passa a migrar para a duplicata escritural. É um processo a menos também para a empresa, né? É mais eficiência, né, que traz. Mas eu acho legal, eu tinha até uma pergunta, eu ia falar assim, cara, isso vai excluir os pequenos? E não. Né? Isso vai trazer mais um meio seguro e eficiente, né? Com mais segurança e mais eficiência para os financiadores. E é importante o financiador ele estar bem atento a isso, porque mesmo que ele não use, ele vai ser impactado. Né? Ele vai ser impactado. De alguma forma, sim. E no fim das contas, né, se ele não comprar tokenizado, ele continua comprando no papel. Mas se ele comprar um papel que foi tokenizado, eu acredito que as chances são maiores de quem comprou tokenizado receber vai ser maior do que ele que comprou no papel. Sim. Então ele vai precisar estar atento a isso. Pô, tudo bem, eu não estou comprando tokenizado, mas ele já foi vendido digitalmente? Exatamente. Então ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que saber onde pesquisar. Né? Então é bastante informação relevante. E daí cabe a explicação de que a emissão do token ela não é cobrada, mas a consulta ela é, né? Então, na verdade, bom ponto. Na verdade são duas coisas aí. Uma coisa é a parte do duplicata escritural, que não necessariamente é tokenizado, tá? Que é digital, mas não necessariamente tokenizado. Mas na duplicata escritural, o processo de emissão não é tarifado, mas a consulta do opt-in é cobrada de quem vai consultar. E como que é essa cobrança? Já tem alguma definição? Não sei o valor ainda, mas assim, o valor é igual para todas as registradoras. Tá? Perfeito. E o que acontece, aí muitos bancos estão correndo atrás para virar um agente emissor. E ele se conecta na registradora e ele é um agente escriturador para os seus clientes. Tá? Porque se um cliente, uma empresa, né, que vai emitir duplicata escritório, só pode contratar um escriturador. Então, todo o volume vai passar para aquele emissor. Por ele, obrigatoriamente. E aí, esse emissor tem toda a informação, porque ele fez a escrituração via registradora, e aí ele não precisa fazer a consulta do opt-in, porque ele já tem tudo lá. Perfeito. Então, o banco, por exemplo, ele já teria tudo lá. Ele economizaria na consulta e já tem a informação antes. Né? Perfeito. Muito, muito legal, muito legal. Pessoal, a gente está caminhando aqui para a nossa reta final. E eu queria ouvir de vocês que conselho que vocês deixam para quem quer estar atento aí ao mercado, né? O que ele precisa fazer, como que ele busca melhor informação, quem são os players que ele precisa ouvir para que ele não perca ali a oportunidade de surfar essa onda nova, né? Essa maré azul. Bom, aí realmente prestar bastante atenção nesses cronogramas da duplicata escritural, como é que está a adoção no mercado, porque se eu começar a tombar tudo que é de cobrança hoje para duplicata escritural, aquele título que essa empresa trabalha hoje não vai deixar de existir, vai ser tudo duplicata escritural. Então tem que estar integrado esse sistema, consultar. E como é uma base centralizada que eu tenho todas as duplicatas, recebíveis futuros, e o passado eu consigo ter muita informação daquele CNPJ, né? Então eu consigo projetar, então meu cálculo de risco, minha máquina, a engine de risco ali muda o processo. Você tem acesso à informação. Tem né? mais informação que hoje está espalhada, não tem uma informação global. Tá? Isso é importante, inclusive para baixar o risco da operação. Perfeito. E tem
bastante automação em cima disso. Né? Legal, legal. E falar para os empresários não deixar para a última hora. Nós somos brasileiros, né? A gente deixa tudo para a última hora, né? Então, o Yamani colocou bem, o prazo ele está iminente, mas nós nos antecipamos. Então, a Sevencom está preparada para atender o empresário de todos os níveis. Estamos E colocando à disposição. Hein? Complemento, por exemplo, o Reflexo, quando entrou a interoperabilidade do arranjo de pagamentos lá de cartões registrado, o volume de antecipação desse mercado dobrou. Tá. Isso é um ponto legal de trazer. Você imagina que isso vai acontecer de novo? Espera-se, o mercado está muito ansioso para isso, então deve dobrar o volume, aumentar muito o volume, porque hoje é só 1/3, né, de tudo de duplicata entra no processo de antecipação e com muito risco. Tá? Baixando esse risco operacional, tá? Você tem a tendência de ter muito mais crédito no mercado para essa operação. Inclusive, eu estava falando com algumas instituições, tem instituições que não estavam operando esse mercado de duplicatas pelo risco, né? Mas que agora podem entrar... E agora, com a duplicata, eles estão já vendo o sistema e vão entrar no mercado com a duplicata escritural. É o que vocês veem aí como o caminho natural dos bancos também, terem ali um braço de FDIC para abraçarem um pouco desse mercado que agora terá um pouco mais de segurança também. Vocês veem isso? Sim, eu vejo que tem vários bancos que já tem seu FDIC ou estão abrindo o FDIC. Tem bancos que faz 3 meses que abriu o FDIC já está operando. Tá? Então, que às vezes ele não consegue concorrer pelos custos, né? IOF, coisas a obrigação que o banco tem que fazer. Então, uma saída deles é abrir um fundo FDIC e repassa algumas operações que eles não fazem lá, não conseguem fazer dentro do banco. Não faria sentido para lá, mas dentro do FDIC, sim. Pela estrutura de custos, sim. Bom, pessoal, muito legal o nosso papo, mas antes da gente caminhar para o encerramento, a gente não pode passar sem falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Danilo. Só queria dizer que assim, a gente vai ter que marcar outro papo, Buda e Sérgio, porque, pelo amor de Deus, cara, esse assunto é muito legal, ele é técnico, né, mas tem muita coisa para a gente trazer de informação. Bom, a Fermani acredita muito que o futuro se constrói com tecnologia, com parceria, né, com estratégia e colaboração, que a gente bateu bastante aqui na tecla, e por isso a gente traz diversos parceiros, né, para junto da gente aqui, que ajudam a gente a construir essa jornada e até a estar aqui com a Adianta E, né, trazendo informação para os financiadores, que é a nossa classe, né, que a gente busca fortalecer. Então, queria agradecer aqui o Smart, que é uma plataforma, né, toda operação de factoring, securizadora e FDIC, que é um parceiro nosso. Agradecer também a Grafeno, né, que já a gente vai conversar também, e é um parceirão nosso, inclusive aqui da jornada, né, do aprendizado, que hoje a gente está gravando aqui uma edição especial da jornada do aprendizado. Agradecer a Bicred, a FIAP, e a todos os outros patrocinadores também aqui da jornada que estão com a gente. A Dimensa, que fechou recentemente agora com a gente também. Nosso primeiro episódio, o nosso primeiro episódio junto com a Dimensa. Primeiro episódio junto com a Dimensa. Obrigado, Bira. Exato. E agradecer vocês, né, da Sevencom, né, que estão aqui também com a gente no evento, né. A gente fica muito feliz de estar junto com vocês. Pessoal, antes de mais nada, agradecimentos, algum comentário especial? Não, agradeço a oportunidade de participar com vocês, compartilhar um pouco de informação com o mercado. E se alguém tiver dúvida, questões, pode entrar em contato com a gente. Muito legal, Buda. Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer. E vamos lá, o sucesso está à frente aí. O prazer é todo nosso. A gente posiciona o Adianta E como um disseminador de conteúdo de âmbito nacional, de forma gratuita. E o disseminador desses conteúdos, na verdade, são vocês, os convidados, que têm realmente esse conteúdo. A gente só é a via para que esse conteúdo chegue a esse nosso mercado. E mais do que isso, toda essa expertise, toda essa tech que vocês trazem, nos auxiliam muito, né? Então, o que a gente preza por um mercado mais seguro, por um mercado mais unido, passa muito pelas soluções que vocês trazem para a gente, né? Então, ficam aqui os meus obrigado e os meus parabéns também pelo conteúdo de vocês. E, como forma de agradecimento, um nosso mimo
Podem abrir. Esse legal. é o Legal. Fair Wine, o vinho da Fair Money. Legal, vamos abrir aqui, né? Aí, que legal. Aí. Bacana. Bacana demais. Aí eles já estão ali ó, perguntando se vocês vão abrir com eles depois no happy hour da firma, não é? Vamos embora. Legal, legal. Boa, Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pelo papo, muito obrigado pela oportunidade de a gente entregar esse conteúdo. É importante para a gente ter aí pessoas como vocês, empresas como a Seven, dentro do nosso podcast, porque é esse tipo de conteúdo e é esse tipo de mentalidade que a gente quer dentro do nosso ecossistema. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado, Sérgio, Buda e pessoal de casa. Nós estamos iniciando aí uma série especial com a Jornada do Aprendizado. Um abraço ao Silvio. Vocês vão acompanhar aqui com a gente 6 episódios sequenciais semanais. E esse encerra aqui, mas a gente se vê já já. Um abraço. Até logo. Valeu.